Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma tier list onde a gente vai avaliar cada lutador do main roster da WWE e alguns lutadores do NXT para saber como que eles foram neste último mês de maio e iniciozinho de junho. A gente vai avaliar se esses lutadores performaram bem, se apresentaram bem, entreteram a gente no ringue. Então vai ser basicamente um panorama geral, uma avaliação curta, breve de cada um desses lutadores. Eu tenho certeza que as minhas avaliações vão fazer com que vocês tenham as suas também. Então eu já quero convidar vocês a deixar aqui nos comentários as suas avaliações de cada um desses lutadores. E quero convidar vocês também a assistirem esses vídeos do começo ao fim, porque tempo de exibição é o que mais faz o algoritmo do YouTube divulgar os nossos vídeos para as pessoas. Então não deixe de ver o vídeo do começo ao fim para que o YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas, beleza? Bom, vamos começar então avaliando os lutadores pelo que eles apresentaram. São 5 categorias. Nós temos a categoria Absolute Cinema, que significa que o cara simplesmente ele teve um papel preponderante, maravilhoso nos shows nesses meses de maio e junho. Tá? A gente vai englobar desde o Backlash, passando pelo Money in the Bank, até o dia de hoje. Nós estamos no dia 14 de junho de 2025. Nós também vamos avaliar quem entregou demais, ou seja, o cara não foi assim ao cinema, mas teve um papel muito bom no show. Quem mandou bem, ou seja, teve um papelzinho ali no show, beleza, contribuiu. Quem deixou a desejar, ou seja, poderia ter contribuído, mas por um motivo ou outro acabou mais atrapalhando do que ajudando. E os NPCs, que são aquela galera que tanto faz como tanto fez. Então, vamos começar com o AJ Styles. O AJ Styles ele é um caso curioso, né? Ele teve algumas participações, né? Ele participou das lutas qualificatórias para o Money in the Bank, né? Ele não ganhou. Depois ele chegou a ter uma luta aqui, outra ali. Essas lutas elas tiveram qualidade. Então eu considero que ele mandou bem, mas assim, quase caindo no deixou a desejar, mas mais por causa do booking da WWE do que qualquer coisa. O Tozawa é um NPC, né? Mesmo lutando, lutou contra o Rusev, apanhou que nem um condenado, como sempre. Então, não faz a menor diferença. Para quem não sabe, NPC Non-Playable Character ou personagem não jogável, que é uma sigla dos RPGs, do mundo dos RPGs e dos videogames, tá bom? Austin Theory. Austin Theory é outro NPC, né? Ele teve uma luta contra o Sheamus, né? E depois disso ele só aparece em segmentos nos bastidores brigando com o seu parceiro de dupla. Então, Austin Theory, com certeza, um NPC. Bron Breakker. Bom, Bron Breakker, ele tá do grupo do Seth Rollins desde a WrestleMania, né? E nesse último mês, esses meses de maio e início de junho, eu entendo que ele entregou demais. Ele teve boas lutas, ele tem uma boa persona. Ele não fala porque agora ele tem alguém para falar por ele, no caso, o Seth Rollins. Mas eu acho que as participações dele foram vitais, foram importantes. Ele participou bem, teve boas lutas. Então eu acho que ele entregou demais. Agora ele tá envolvido aí numa feud com o LA Knight. Então vamos ver como é que vai ser ele daqui pra frente. É o mesmo caso do Bronson Reed, tá? Eu também acho que o Bronson Reed entregou demais quando ele teve no ringue. Ele teve uma luta, se não me engano, desde o retorno dele, né? O Bronson Reed, ele voltou no... Foi antes do Money in the Bank, né? Então, eu acho que foi no Saturday Night Main Event. Então ele, assim, performou bem, entregou demais. E eu acho que ele tá contribuindo muito para esse grupo do Seth Rollins. Brutus Creed, cara, os Creed Brothers são um caso interessante. Eu não posso colocar eles como NPCs porque eles participaram dos shows. E quando eles participaram, eles tiveram boas lutas. A gente não pode dizer que eles tiveram lutas ruins, mas eles não estão sendo devidamente utilizados pela WWE. Eu vou colocar eles como mandaram bem, porque quando eles estão no ringue, eles contribuem pro show e eles têm boas lutas. E quando dão a chance de eles falarem no microfone, geralmente não é pelo microfone, é nos bastidores, no intervalo dos shows, eles até falam bem. Então acho que eles estão mandando bem e eu gostaria de ver a WWE dando uma chance a eles ao invés de usar eles como jobbers da divisão de duplas do Monday Night Raw, que tá sofrível pra caramba, né? Carlito era um NPC, simplesmente não lutava, era um manager e ainda por cima agora não teve o contrato dele renovado. Então, tchau, tchau, Carlito, não veremos mais você por um tempo. Chad Gable. Chad Gable e El Grande Americano. Bom, eu acho que ambos entregaram muito bem nesse período, mas eu preferi o Chad Gable
do que o El Grande americano. Eu acho que Chad Gable entregou demais na forma, nas expressões, nas características dele, enquanto que a persona do El Grande americano tá começando a cansar um pouco. Ele não fala, obviamente, porque ele não tem como fingir ser mexicano. Então, as lutas dele sempre tem aquela questão da plaquinha na testa, né? Pra ele dar uma roubada. Então, eu acho que mandou bem. É uma boa posição pro El Grande americano. CM Punk. Bom, o CM Punk, ele estava envolvido lá com o grupo do Seth Rollins. Agora apareceu para botar o dedo na cara do John Cena e desafiá-lo para uma luta no Night of Champions, né? E eu acho que o CM Punk, nas promos dele, tem entregue demais. Nas lutas, tem entregue bem. Pelas promos e pela capacidade de ainda se apresentar bem nas lutas, eu vou colocar ele como tendo entregue demais. Cruz Del Toro, NPC, nem aparece, né? O pessoal da LWO nem aparece nos shows hoje em dia. Eu vou até puxar logo aqui o Joaquim Wild, tá? Vou puxar também o Ilya Dragunov, porque tá contundido. E vou puxar o coitado Karen Cross, deixou a desejar por um único motivo. Ele não luta, ele não aparece, a WWE não dá uma chance pra ele. Né? Eu acho que a WWE precisa dar mais chances pra ele. Não, eu vou fazer o seguinte, vou deixar ele como mandou bem, porque no curto tempo que ele tem de espaço nos shows, ele ainda apresenta alguma coisa decente, né? Então acho que ele mandou bem. Dominic Mysterio, cara, deixou a desejar. Tá? Ele tá como campeão intercontinental desde a WrestleMania. Eu acho que ele teve uma defesa de título contra o Penta, que ele ganhou. E depois disso, eu não me lembro dele ter defendido esse título. Ele participou de luta classificatória pro Money in the Bank. Na verdade, pro Money in the Bank não, pro King of the Ring, né? No Money in the Bank quem participou foi o Finn Balor. Ele tá envolvido nessa historinha aí com a Roxanne Perez e a Liv Morgan, que na verdade ele tá mais como um coadjuvante desse triângulo amoroso aí. E, sinceramente, as lutas dele têm sido boas, mas, cara, a participação dele tem deixado a desejar, na minha opinião. Dragon Lee também deixou a desejar pelo fato de que ele não tá aparecendo tanto, né? Quando ele aparece, ele teve uma luta boa, né? Classificatória pro Money in the Bank, em que ele teve aquele suicide dive em cima da mesa, que ele quase que dobrou ao meio. Mas fora isso, cara, ele não aparece, então deixa a desejar. Ele só não é um NPC porque ele ainda luta de vez em quando. Cara, o Eric e o Ivar, na minha opinião, deixaram a desejar também. Aliás, essa divisão de duplas inteira do Monday Night Raw tem deixado a desejar. Não tenho visto essa divisão de duplas como sendo grandes coisas, tá? Finn Balor. Cara, Finn Balor eu vou colocar como Absolute Cinema, tá? Pelo seguinte, o Finn Balor, ele tem tido boas lutas, sempre que ele participa, que ele entra no ringue, ele tem boas lutas, mas as caras e bocas que ele tem feito nessa field do Judgment Day, nessa confusão que tá tendo no Judgment Day, tá sendo sensacional. Aquele sorriso que ele dá de orelha a orelha quando ele bota a Roxanne Perez contra a Liv Morgan, tá absurdo, cara, tá muito engraçado. Sempre que eu vejo as expressões faciais do Finn Balor, eu começo a rir. Tem sido muito entretenimento. Então eu acho que o Finn Balor, ele merece estar na categoria de Absolute Cinema. O Grayson Waller é um outro caso interessante, porque nessa field com o Austin Theory, ele tá sendo a parte que tá instigando mais, né? Então, assim, enquanto que o Austin Theory tá pagando do vilão idiota que tá quase virando mocinho, o Grayson Waller tá se mostrando como aquele vilão escorregadio que lembra um pouco o Miz no passado. E ele tá entregando bem, eu acho que ele tá mandando bem nessa persona dele. Eu gostaria que ele fosse parar no grupo do Seth Rollins, mas até agora não tem menção de uma quarta pessoa nesse grupo. E eu tô gostando desse lado dele. Eu gostaria que o Austin Theory se separasse dele, tivesse um papel como mocinho. Todo mundo fala que ele é muito gente boa na vida real. Mas a estrela dessa divisão aqui, dessa dupla, tá sendo o Grayson Waller, na minha opinião. O Gunther, Absolute Cinema. Assim, cara, tem que dizer, né? Assim, na field que ele teve com o Jey Uso, e até ele reconquistar o campeonato mundial peso pesado nesse último Monday Night Raw, a atuação dele foi simplesmente brilhante. Ele foi lúcido no sentido de que, pra que eu vou me desgastar antes de ter uma luta pelo campeonato mundial? Deixa o campeão se arrebentar todo e eu vou chegar lá, vou pegar os spoilers e vou conquistar o campeonato. Então, assim, o booking do Gunther pra essa luta foi perfeito. Ele participou dos shows sem precisar ter grandes empenhos no ringue, se preservou para a luta no dia 9 de junho e quando chegou no dia 9 ele chocou o mundo inteiro e conquistou
o título mundial peso pesado. Então, o nosso novo campeão mundial peso pesado, o Gunther, entra na categoria de Absolute Cinema. O J.D. McDonagh, ele é um caso interessante. Na Judgment Day, ele tá como um NPC, né? Ele não tem grandes interações. Hoje, a Judgment Day, as interações estão divididas entre Finn Balor, o Dominic Mysterio, a Liv Morgan e a Roxanne Perez. E ele, no caso, mal aparece, né? Quando ele luta, ele tem lutado bem. Ele luta com o Finn Balor na divisão de duplas, né? E eu vejo o Judgment Day em breve conquistando o título de duplas. Então eu vou colocar o J.D. McDonagh como tendo mandado bem. Agora, o Jey Uso, cara, Jey Uso, meu querido Jey Uso, tu deixou muito a desejar como campeão, né, meu querido? Jey Uso, ele é um caso. Tem muita gente falando que ele não estava no momento dele para ser campeão. E eu fiz um vídeo sobre isso há algum tempo atrás, onde eu expus que eu achava que ele realmente não estava no momento certo para ser campeão. Eu disse que ele poderia vir a ser campeão mundial, mas eu disse que ele não deveria ser campeão mundial ainda. Eu falei isso antes da WrestleMania. E não deu outra. E assim, a title run dele foi um fiasco. Tá entre as piores da história da WWE. Ele fez 2 defesas de título, né? No vídeo que eu. Teve um vídeo que eu falei que ele só tinha feito uma disputa de título, né? Dos 10 piores title reigns da história. Dos 10 piores campeões da história. E, na verdade, ele fez 2, né? E o pessoal me lembrou, não, ele fez aquela defesa contra o Seth Rollins e tal. Pois é, eu nem lembrava mais daquela situação, né? Então, assim, ele fez 2 defesas, uma contra o Seth Rollins, a outra contra o Gunther. Então, assim, a outra contra o Logan Paul, a terceira foi contra o Gunther, ele perdeu. Isso em 51 dias intermináveis de It, né? Então, assim, sinceramente, eu não vejo como tirar o Jey Uso do deixou a desejar. Ele só não é um NPC porque ele lutou, ele apareceu. Mas quando ele apareceu, realmente, ele entregou muito pouco. A única coisa que ele sabia fazer era ginástica. No começo até brincava nas lives, mas depois que ele ficou interrompendo o Cody Rhodes numa promo, onde cada espaço que o Cody Rhodes falava, o Jey Uso fazia It, isso foi antes do Money in the Bank, eu perdi a paciência. Eu falei, cara, já era, não aguento mais. Não aguento mais. A gente tenta defender e tudo mais, mas chega uma hora que a gente cansa. Então, o Jey Uso deixou a desejar. O Kofi Kingston, né, é parceiro de dupla com os Xavier Woods. Eles são campeões de duplas. E eu acho que eles, como campeões de duplas, eles estão deixando a desejar, cara. Assim, as lutas de duplas do Monday Night Raw têm sido muito chatinhas. E eles participando, eles estão muito nerfados. Assim, claramente a WWE está nerfando esses dois para que eles não ganhem uma grande reação da plateia. Mas nos bastidores, nas promos, assim, essa persona deles, assim, eu tento empurrar que eles estão evoluindo e tal, mas, cara, eles estão evoluindo com essa persona há meses e até agora não chegaram em lugar nenhum. Então, assim, essa coisa de, eu tenho que agradecer a Deus de joelhos pelo New Day e tudo mais, sei lá, cara, já tá me cansando um pouco, então vou botar eles na categoria de deixou a desejar. Logan Paul. Logan Paul eu vou colocar na categoria de Absolute Cinema, porque eu tenho que reconhecer que a performance do cara nesse último mês aí e pouco foi muito boa, foi excelente, tá? As promos dele podem não ter sido essas coisas, mas foram promos que tiveram sentido, né? Claramente foram decorados, mas tiveram sentido. Mas a gente tem que reconhecer que na luta dele, no Money in the Bank, junto com o Cena, contra o Cody Rhodes e o Jey Uso, quem carregou a luta foi ele. Quem teve os melhores movimentos da luta foi ele, né? Então, assim, quem teve os momentos mais virais da luta foi o Logan Paul. Então a gente precisa reconhecer que existe um talento ali. Tá? A gente pode não suportar o cara, pode não suportar o cara na vida real, mas a gente precisa entender que o que ele entregou nesse mês e pouco na WWE foi excelente. Então, por isso que eu coloco ele nessa categoria de Absolute Cinema. E a gente vai ficar com a imagem do drone, né? Gravada nas nossas mentes quando ele toma aquele superplex na luta de duplas no Money in the Bank, tá? Ludwig Kaiser, cara, Ludwig Kaiser NPC total, né? Sumiu do mapa, nem nos intervalos eu acho que ele tá aparecendo mais, o que é uma pena, ele tava bem promissor até agora. Otis também NPC, mal aparece, apareceu para uma luta contra o Rusev. Já o Rusev, eu acho que deixou a desejar. Eu acho que o Rusev, ele tá ainda construindo assim a persona dele. A gente achou que ele iria vir a destruir mais gente, mas no final das contas ele até agora ele apenas destruiu o Otis, destruiu o Tozawa, e ele vai bater de frente agora com o Sheamus. Vamos ver se o Sheamus ele vai trazer alguma coisa do Rusev, né? Na verdade, na próxima segunda-feira, o Rusev e o Sheamus
vão se enfrentar numa luta classificatória do King of the Ring. Então vamos ver como é que vão ser esses dois se portando aí no ringue. Cara, o Penta, eu acho que ele mandou bem. Tá? Ele não teve muitas oportunidades de promo. Acho que nessa fieldzinha que ele tava tendo aí com o Chad Gable, ele apareceu bem. Nas lutas classificatórias do Money in the Bank e do King of the Ring, ele lutou bem. Então, eu acho que o mandou bem. É uma posição legal pra ele, mas eu acho que, assim, ele poderia ter sido mais alto. Tá? Ele é capaz disso. Pete Dunne, NPC, nem sei porque ele ainda tá na WWE. Tyler Bate também, NPC. Tyler Bate, ele serviu de jobber pro Karrion Kross num main event. Assim, quando a gente vê isso, a gente pensa, caraca, meu irmão, o cara é muito bom e ele tá servindo de jobber no main event, no WWE Main Event, tá? É um show C que a WWE grava. É uma pena ver ele ali. O Rey Mysterio tá fora, né? Ele só teve uma participação ali no Worlds Collide, NPC pra ele. É, o Sami Zayn, ele até agora, né, nesse último mês e meio, ele entregou bem, ele teve uma boa luta pro King of the Ring, ele venceu a luta e as promos dele têm sido muito boas, então vou colocar ele como tendo entregue demais. Eu acho que ele tem tido boas participações aqui no main roster, na WWE. Eu acho que a WWE vai empurrar ele para ele vencer a semifinal e ir para a final do King of the Ring lá na Arábia Saudita, tá? Por causa da ascendência síria dele. Eu acho que eles vão fazer isso. Seth Rollins, absoluto cinema, né? Não tem nem o que dizer. Excelentes lutas, excelente participação, ganhou o Money in the Bank. E agora ele tá aí com essa persona dele dominante, né? Então, eu acho que ele merece estar aqui na posição de absoluto cinema. E o Sheamus voltou agora. Eu acho que até agora ele mandou bem pelo que ele pode mandar, pelo que ele teve a oportunidade, né? Então, se bem que colocar o Sheamus como mandou bem e o Rusev deixando a desejar, né? É porque eu acho que a gente esperava mais do Rusev, né? Eu acho que o Rusev ele entra na categoria de deixou a desejar porque a gente esperava mais do retorno dele. E ele tá mais fazendo promos nos bastidores do que qualquer coisa, né? Eu acho que deixou a desejar, tá bom. O Sheamus, como a gente não esperava muito, pelo que ele entregou, até agora ele mandou bem. Né? Ele teve uma luta decente no retorno de duas, na verdade, né? Que ele lutou tanto com o Theory quanto com o Grayson Waller. Teve uma boa promo contra o Rusev nos bastidores. Eu acho que ele mandou bem por enquanto. Já no Friday Night SmackDown, eu acho que o Aleister Black, se a gente considerar as promos e as lutas dele que ele fez, eu acho que ele mandou bem. Tá? Podia estar melhor? Podia estar melhor. Mas eu acho que ele entregou bem, ele teve aquela fieldzinha ali com o Demise e o Carmelo Reis, já enfrentou o Carmelo Reis 2 vezes, participou bem do Money in the Bank, né? E, cara, eu acho que ele merece essa posição. O Alex Shelley e o Chris Sabin, aliás, toda a divisão de duplas do Friday Night SmackDown andaram, assim, entregaram demais, né? Todos eles, né? Quer dizer, quase todos, né? Então a gente pode botar aqui, ó, o Axiom e o Nathan Frazier, né? Eu acho que eles entregaram demais. A divisão de duplas está sensacional. O Angelo Dawkins o Angelo Dawkins e o Montez Ford também entregaram demais até agora. Estão lutando muito. É, o Andrade também. O Andrade é interessante, né? Ele estava sumido. Tava tentando ali cooptar o Burto e tal. Aí, do nada, a WWE resolveu usar ele no ringue, lembrou que ele sabe lutar, e ele tá entregando demais no ringue, né? Do lado de fora ele mal fala, mas no ringue ele luta e luta muito. Então eu vou colocar que ele entregou demais também. No caso do Angel e do Burto, eu tenho que dizer o seguinte, que a participação deles no World Collide foi muito boa. Então eu vou colocar os dois como tendo mandado bem. Eles tiveram uma excelente participação no World Collide, só que ficou constrito a isso, né? E teve essa historinha. Eles estavam para tirar o Burto do legado dela Fantasma, mas aí apareceu o World Collide e resolveram juntar o legado dela Fantasma de novo e o Burto se juntou, se uniu ao grupo de novo, né? Então acabou a historinha deles, né? O Apollo Crews. O Apollo Crews eu vou colocar na categoria de NPC, sinceramente, tá? Eu acho que ele não, assim, não tá aparecendo, né? Se tiver aparecendo, tá aparecendo algum show C da vida, talvez no Speed, ou não acompanha Speed, enfim. Eu acho que como NPC ele tá muito bom. Vamos colocar também como NPCs o Elton Prince e o Kip Wilson, né? Por quê? Porque o Pretty Dead ele tá fora do ar por causa da contusão do Kit Wilson, né? Que quebrou o nariz, né? Acho que foi o Kit Wilson que quebrou o nariz. Então, assim,
Eu nem lembro qual dos dois quebrou o nariz, sinceramente, mas um deles quebrou o nariz, aí a dupla tá fora. Um deles até participou nesse último SmackDown numa luta Dark, numa luta que não foi televisionada, contra o Rico Leo, né, que é um gigante de Tonga que estreou na WWE. Então, o Kit Wilson tá aí, e junto com o Elton Prince nessa posição, e o Rico Leo tá surgindo agora, mas ainda não estreou no main roster, não estreou na frente das câmeras. O Carmelo Reis, pro que ele lutou, ele mandou bem, mas eu não suporto mais essas promos, essas conversas dele com o The Miz nos bastidores, essa história de All's Ring, pelo amor de Deus. WWE, se tem alguém me ouvindo, acaba com isso, porque é muito tosco essa história de All's Ring. Se eu já achava o rim tosco, All's Ring, que é uma palavra inventada, consegue ser mais tosco ainda, pelo amor de Deus. Mas no ringue ele mandou bem. O Cody Rhodes, cara, é um caso interessante. Ele perdeu o título, ficou longe, ele retornou no Saturday Night Main Event e teve a luta contra o Logan Paul e o John Cena, junto com o Jey Uso, no Money in the Bank. Na luta, ele performou bem, as promos dele têm sido boas, e é isso que ele fica. Ele tá sendo um lutador bom. O problema é que para um cara que a gente considera o cara da companhia, ele deveria estar muito melhor do que isso, ele deveria estar aqui em cima, né? Então, assim, colocar o Cody Rhodes como mandou bem, a gente tem que pensar assim, cara, na verdade, considerando que ele é o cara da companhia, ele deixou a desejar. Porque a gente tem grandes expectativas do cara da companhia, né? A gente espera que ele entregue muito toda semana. E o Corey, desde que voltou, ele tá entregando bem. Tá entregando bem. Quase como um mid-carder, né? E aí tem muita gente que fala que o Corey é um mid-carder enrustido. Eu vou colocar ele como deixou a desejar por conta disso, por conta da expectativa que a gente tem com relação ao que o Corey possa entregar. O Damian Priest, cara, na minha opinião também deixou a desejar. Cara, ele não funciona como face, ele tem que virar heel pra ontem. Pra ontem ele tem que virar heel. Eu não acho que ele deve continuar como face, não aguento mais. Eu espero que quando o Drew McIntyre volte, ele acabe mudando e fazendo o Damian Priest se tornar heel, né? O próprio Drew McIntyre, eu acho que ele entregou bem até ele sair, né? O Drew McIntyre perdeu a luta pro Damian Priest na jaula, e aí o Damian acabou com o Drew dando um concerto para que o Drew possa sair e se curar, né? Então, eu acho que pro que ele entregou, assim, o Drew ele tava mandando boas promos, ele fez uma boa luta, poderia ter sido melhor, né? E assim, talvez se ele tivesse continuado, a gente tivesse vendo algo melhor vindo dele. Mas por enquanto, eu acho que até o momento que ele saiu, eu acho que ele entregou bem, ele mandou bem. Agora, aqui vamos ter uma situação interessante, né? Nós temos o White Six, eu vou englobar todos eles juntos. Cara, até a luta que eles tiveram ontem no Friday Night SmackDown, eu teria colocado todos eles no Absolute Cinema. Todos. Sem exceção. O grande problema foi que, assim, a luta deles, do Joe Gacy e do Dexter Lumis, não foi boa. Principalmente por conta do Dexter Lumis. Então, o Dexter Lumis, ele deixou muito a desejar nessa luta. Mas deixou muito a desejar. Ele teve uns 3 botes na luta. Né? A luta não casou com o Morocini Machine Guns e não dá pra entender, porque o Morocini Machine Guns é uma das melhores duplas da história. Então, assim, o Dexter parecia meio estranho, ele ficava olhando, demorava pra fazer o pinfall. Muito esquisito, tá? E teve os bots também, tiveram uns 2 movimentos que tiveram bots que ele estava envolvido. Teve um high-low, teve um spear dele que ia assim, invertido num DDT, contra-golpeado num DDT que ele errou o time. Então, assim, Dexter Lumis deixou a desejar. O Eric Rowe tá como NPC, né? Ele tá como manager, assim como o Uncle Howdy, né? O Uncle Howdy também tá como NPC porque ele não luta, né? Ele não luta e não interfere, ele só fica ali na cadeira. E o Joe Gacy, eu acho que na luta ele mandou bem, né? Então, na luta que ele participou, ele mandou bem. Agora, se a gente considerar o retorno deles, a gente não considerar a luta que eles tiveram, que foi a única luta, a gente considerar o retorno e as interferências em que eles destruíram todo o roster de duplas, todos eles estariam aqui em cima, tá? Em Absolute Cinema.
O que acontece é que se a gente tivesse feito essa tier list antes da sexta-feira, todos os 4 estariam aqui em cima pelas interferências e pela aura. Só que na sexta-feira no SmackDown, isso acabou expondo eles um pouco, tá? Então é por isso que eu tô sendo bem severo na classificação deles, porque acabou nos mostrando o que vai ser a White Six. E a gente espera que as coisas melhorem, para que o Joe Gacy e o Dexter Lumis melhorem no ringue, e que o Uncle Howdy e o Eric Rowan interfiram nas lutas, para que desta forma a gente consiga colocar o grupo inteiro lá em cima, tá bom? Jacob Fatu é absoluto cinema, né? Ele teve toda a face turn em cima do Solo Sikoa, né? A gente lembra que na véspera do Money in the Bank, o Solo Sikoa falou mal do Jacob Fatu pelas costas e o Jacob ouviu. E aí, quando chegou no dia seguinte no Money in the Bank, o Jacob Fatu impediu o Solo Sikoa de ganhar a maleta do Money in the Bank. A entrevista dele, as feições dele, as lutas dele. Jacob Fatu, absoluto cinema, na minha opinião. O Jimmy Uso, cara, ele tá quase como um NPC, né, cara? Ele teve só uma luta, que se não me engano foi a luta classificatória do Money in the Bank. E fora isso, ele teve umas interferências ali contra o grupo do Solo Sikoa, né, com a New Bloodline e tal. Teve uma luta, ele chegou a ter uma luta contra o JC Mateo, mas não foi longe. Eu vou colocar o Jimmy Uso na categoria de mandou bem, pelo pouco que a gente espera dele, tá? Agora, vamos falar do John Cena. Eu tô obedecendo a ordem hoje, tá? Não vou furar fila de ninguém, não. O John Cena, ele é um caso interessante, né? Ele, nas entrevistas, ele mandou bem, mas as entrevistas às vezes pareceram repetitivas. Por vezes ele pareceu um coadjuvante na field. Ele pareceu um coadjuvante na field contra o Randy Orton. Pareceu um coadjuvante na field contra o Cody Rhodes e o Jey Uso. E tá parecendo um coadjuvante agora na field contra o CM Punk, né? Isso me irrita um pouco. Eu acho que ele deveria estar sendo melhor aproveitado. No ringue, ele também não foi essas coisas, né? Contra o Randy Orton no Backlash, ele foi carregado. Claramente ele foi carregado. E na luta de duplas, quem carregou foi o Logan Paul. Então, eu vou colocar o John Cena na categoria de mandou bem, só porque ele tá participando e de vez em quando nas promos ele manda bem, tá? Mas é aquela coisa, a gente espera algo mais do cara que foi o GOAT, que se diz ser o GOAT da WWE. Então, eu acho que ele mandou bem, mas ele podia ter sido melhor. O Johnny Gargano e o Tommaso Ciampa, cara, entregando demais como dupla os dois, assim, brilhantes nos maneirismos, nas entrevistas e tudo mais. Kevin Owens, tá fora, coitado. Eu vou até colocar aqui na categoria de NA. Eu coloquei vários lutadores da NXT que eu não conheço e eu não vi. Então, ou eu não conheço ou eu não vi, né? Esse aqui é aquela galera do acho que é Retribution, né? Mas eu não tenho visto. Não é Retribution, não. Retribution é aquele grupo da época de 2020. É que parece tanto. Lutador mascarado e tudo mais. Enfim, o Kevin Owens eu vou colocar aqui porque tá contundido, não apareceu. O Roman Reigns eu vou colocar aqui também porque não apareceu. Não tem nem como eu colocar como NPC se o cara não aparece, né? Então, aliás, o Carlito eu vou jogar pra cá também. Porque... Não, o Carlito eu vou deixar como NPC porque ele apareceu. Né? Ele apareceu por um tempo, depois foi mandado embora. LA Knight. O LA Knight, eu acho que ele participou. Tem participado bem, tem entregue bem. Mas, cara, ele tá sofrendo pinfall o tempo todo. O cara virou o Jobber das estrelas. Total, assim, entendeu? E isso me incomoda. Eu vou colocar ele na categoria de mandou bem. Porque, assim, ele, pro papel dele, ele tá servindo. Mas, cara, incomoda ver ele nesse tipo de persona. R-Truth ou Ron Killings, não precisa dizer nada, né? O cara criou um movimento, um salseiro na companhia. O retorno dele contra o Cena e depois ele cortando os dreads no Monday Night Raw. Absoluto cinema. Sensacional. O retorno do Ron Killings, né? Do R-Truth. Absoluto cinema. O Randy Orton, ele entregou demais o que ele participou. Ele lutou no Backlash, teve uma excelente luta. Depois ficou um tempo fora. Voltou agora e ganhou a luta do King of the Ring, né? Tá classificado aí para semifinais. Então eu acho que ele entregou demais. O Rey Fênix, cara, eu acho que pro que ele pode entregar, ele deixou a desejar. Ele pode muito mais do que ele entregou. A WWE é aquele negócio, cara, os caras não sabem fazer booking de luteador. É impressionante, cara. O Penta, eles já estão começando
a ter problemas já estão começando a fazer ele engolir pinfall. E o Rey Fênix, cara, eu acho que ele tem um tempo que ele não ganha uma luta. Acho que ele só ganhou a primeira luta dele na WWE e depois disso ele só perde. É impressionante, cara. É impressionante o que estão fazendo com o Rey Fênix, assim. Desde a WrestleMania. É absurdo o quanto que eles estão estragando o cara. Santos Escobar deixou a desejar, podia ter sido melhor. Eu acho que ele muito mal aproveitado. Sinceramente. Não, eu vou botar ele como mandou bem. A luta dele no World Collide foi decente. Tá? Eu achei que foi decente. Tamatonga e Tangaloa estão fora da companhia, né? Os dois estão machucados. É, vou colocar na categoria de NA. O Demis, um NPC, né? Teve uma luta contra o Aleister Black. Depois ele ficou servindo para tentar interferir, mas não ajudou em nada, né? Então, pra mim, um NPC não faz diferença, na minha opinião. E eu sei que tem fãs do Demis aqui que vão reclamar, mas é isso aí. E o Solo Sikoa, que é o último do SmackDown, ele estaria na categoria de entregou demais até o Money in the Bank. Quando teve o Money in the Bank, que a gente viu aquela persona sarcástica dele, e aí teve o face turn do Jacob Fatu, Absolute Cinema. Essa storyline do Fatu com o Solo Sikoa, que às vezes parecia um pouco arrastada, ela explodiu no Money in the Bank, entregou pra caramba. E aí nesse SmackDown ele teve uma promo muito legal nos bastidores. Eu acho que a gente vai ter muita coisa ainda vindo do Solo Sikoa por aí, pelos maneirismos, pela luta. Ele lutou bem no Money in the Bank. Eu coloco ele aqui na categoria de Absolute Cinema, porque ele entreteve muito bem a gente. Ethan Page, Absolute Cinema também. O cara lutou bem, né? Tem lutado bem. Fez uma boa luta no Worlds Collide, fez uma para poder manter o título. Ele já tinha feito uma excelente luta contra o Rick Sanchez para ganhar o título norte-americano da NXT. E ele, cara, em uma aparição no SmackDown antes do Worlds Collide, na mesa dos comentaristas, a aura que ele apresentou já foi sensacional, o que mostra que esse cara aí tem tudo para ser uma estrela no main roster quando resolverem subir com ele. Por isso que eu coloco o Ethan Page merecidamente na categoria de Absolute Cinema. O Rankin Tank tem tido boas lutas no NXT. Eu vou colocar eles aqui na categoria de entregou demais. O Josh Briggs, eu gostei do que eu vi das interações dele com o Inamoto. Então acho que ele mandou bem. Luca Cruzifino, ele tá lá na Evolve e tudo mais. Eu acho que ele mandou bem pelo que ele tem participado. Rick Saints, eu acho que entregou demais. Ele teve um bom reinado como campeão norte-americano. Foi curto, mas pelo menos ele teve boas lutas contra o Ethan Page. Mas é porque o Ethan Page, cara, tá num outro nível de entretenimento, né? Miles Bourne, cara, ganhou aquela Battle Royal, teve a chance de lutar contra o Obafemi, né? Então eu acho que ele entregou demais aí, tanto na vitória quanto depois na luta do Obafemi. O Obafemi, Absolute Cinema, não tem uma luta do cara que é ruim, né? Eu acho que a WWE tá mantendo ele na NXT um tempo pra poder carregar a NXT, porque o cara é sensacional, né? É sensacional. Shawn Spears, eu acho que tá entregando demais com essa persona cabulosa dele. Eu gosto muito dessa persona. Eu gostaria muito de ver esse Shawn Spears de volta ao main roster, mas eu não sei se não quer ficar quietinho na dele na NXT. De repente o cara prefere, né? Ele ganha ali um salário um pouco mais baixo, mas tem uma vida mais tranquila, a gente não sabe. Tony D'Angelo, acho que ele tá mandando bem na NXT. Eu acho que talvez um dia subam com ele. Tem gente que fala que essa persona dele é cópia do Vitor, o próprio Vitor reclamou disso, né? Mas, cara, acho que o Vitor não pode reclamar de nada porque ele teve uma persona que ele andava de saia, então, enfim, não tenho o que dizer. E o Trick Williams, eu acho que ele mandou bem, ele tá agora como campeão da TNA, né? Ele, assim, por vezes ele parece meio, sabe, meio repetitivo, o pouco que eu vi dele, acho que ele pode melhorar muito. No ringue ele é bom, mas eu acho que, pra mim, essa categoria de mandou bem tá ótimo pra ele. Tá? Então, na nossa categoria de Absolute Cinema, agora do mês de maio até meados de junho, nós temos Finn Balor, Gunther, Logan Paul, Seth Rollins, Jacob Fatu, Ron Killings, Solo Sikoa, Ethan Page e Obafemi. E essa é a minha opinião. Eu quero saber a opinião de vocês. Tem alguma dessa galera aqui que você acha que deveria ir para uma outra posição? Coloque nos seus comentários, porque eu quero muito saber a opinião de vocês. E não deixe de continuar ajudando o nosso canal, fazendo tudo aquilo que a gente pede. Como a gente tem dito, tempo de sessão de visualização de vídeos é o que mais faz o YouTube empurrar os nossos vídeos. Então, não deixe de assistir e maratonar os nossos vídeos. Eu vou deixar umas opções aqui para vocês na tela. Não deixem de assistir. Aproveitem o fim de semana para dar aquele gás nos nossos conteúdos. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.